professora Ellen, dando continuidade à nossa disciplina e ao assunto de regulação integrada ao estresse pelo calor e pelo frio. Nós vamos continuar falando um pouco sobre as trocas de calor, que justamente vão auxiliar nessa regulação da temperatura corpórea. Então, antes de mais nada, é preciso lembrar que as fontes de calor para o corpo, elas podem ser metabólicas, pelo próprio metabolismo celular, como nós já citamos em assuntos anteriores. Nós vamos ter, de acordo com a aceleração ou a redução dessa atividade metabólica, maior ou menor produção de calor, o trabalho, seja ele interno ou externo, como por exemplo, quando nós fazemos exercício, isso é uma forma de trabalho. E as fontes externas, como o próprio sol ou uma fogueira, então são fontes externas de calor. Em nosso organismo, nós nunca cedemos ou ganhamos frio. Então, nós cedemos ou recebemos calor. A troca sempre se faz com relação ao calor, onde o ganho de calor ele ocorre quando as temperaturas ambientes elas são maiores do que as corpóreas, ela é maior do que a corpórea ou corporal, e a perda do calor ocorre quando a temperatura ambiente ela é menor do que a temperatura corpórea. Então veja que sempre nós temos então a perda do calor e não o recebimento ou a perda de frio. Dessa forma, sempre nós temos a passagem do calor do corpo mais quente para o mais frio. Então, se o ambiente estiver mais quente, ele vai doar calor para o corpo. E, por outro lado, se o ambiente estiver frio, ele vai receber calor do corpo. As trocas de calor elas são classificadas em duas grandes categorias. As trocas não evaporativas, também chamadas de newtonianas, onde temos a troca de calor por condução, por convecção e por radiação, princípios que já estudamos no colégio, inclusive, e as trocas evaporativas, chamadas também de não newtonianas, que aí nós temos as trocas por sudorese, então a produção e eliminação do suor, a respiração ofegante ou arquejante, a chafurdação e a disseminação de saliva. Além disso, também pequena quantidade de calor ela é perdida via urina e via fezes. Quanto às trocas não evaporativas, primeiramente falaremos das trocas não evaporativas por condução. Então, a condução, como nós aprendemos lá no colégio ainda, ela se dá através de corpos sólidos ou também do corpo com um meio líquido, sem a movimentação de moléculas. Então, um exemplo é a barra de ferro, onde nós temos essa condução, molécula a molécula, do calor até a mão do indivíduo. Então, esse é um processo de condução. Então, se a gente bota a mão em uma superfície sólida ou líquida, também, sem a movimentação de moléculas, nós temos essa troca por condução. A condução, ela não é um processo que vai culminar em grandes problemas para indivíduos terrestres. Isso porque o indivíduo dificilmente vai ficar exposto a temperaturas inadequadas a ele, desagradáveis a ele, sem se retirar delas. Então, em indivíduos terrestres, dificilmente isso vai ser um problema. Já em indivíduos em ambientes aquáticos, não. A condução vai representar, sim, um grande problema a esses animais. Quanto às conduções não evaporativas, assim como é o caso da condução, consequentemente, elas dependem do gradiente de temperatura entre os meios, entre o corpo e o meio com o qual ele está fazendo a troca. E também da condutibilidade do meio. Então, quanto maior o gradiente de temperatura, que é justamente a diferença de temperatura entre os dois corpos, maior a troca de temperatura que vai ocorrer entre esses corpos. Assim como também a condutibilidade do meio. Então, se o meio ele é muito condutor, nós teremos, consequentemente, uma grande troca de calor. Então, por exemplo, o ar e a gordura, eles são péssimos condutores térmicos. Em virtude disso, os animais em locais frios
eles tendem a formar capas de gordura. Bem como nós temos, por exemplo, nos pássaros, a acumulação de ar nas suas penas, em virtude do que eles eriçam essas penas, acumulando o ar e evitando assim grandes trocas de calor para o ambiente, uma grande perda de calor para o ambiente. A condução, né, como já dito, ela não é um grande problema para animais terrestres. A exceção vai ser para os animais que não têm como se defender dessa situação. Então, por exemplo, animais jovens, animais recém-nascidos, expostos a ambientes inadequados, animais que estão presos em locais com aclimatação errada, assim como animais que estão em processo de cirurgia, por exemplo. Eles não têm, né, como estão anestesiados, eles não têm como se proteger daquela situação fria, como uma mesa fria, metálica, por exemplo. E os animais aquáticos, porque eles estão imersos nesse meio e favorece a troca por condução. A condução também é um processo que vai acontecendo na chafurdação, como a gente vê o suíno aí na lama. Entretanto, essa condução ela vai ser buscada para favorecer a manutenção da temperatura corpórea ideal. Então, ele busca essa situação quando exposto a temperaturas elevadas, se protegendo assim da hipertermia. Quanto à convecção, por sua vez, essa ocorre em meios líquidos e gasosos, com movimentação de partículas. E aí nós vemos, né, aquela velha imagem do colégio, que é justamente a da convecção. Então, quando nós temos, por exemplo, uma água, né, em processo de aquecimento, nós temos nela um processo de convecção, onde a porção, né, que fica com a temperatura menor, ela se torna mais pesada, né, a água menos aquecida, ela é mais densa e, consequentemente, nós temos a migração da porção aquecida para cima e da porção que ainda está fria para baixo. Então, essa movimentação, ela favorece a troca de calor e a homogeneização, digamos assim, de temperaturas daquele meio. A mesma coisa para o ar. Então, em virtude disso, nós temos, por exemplo, nessa imagem, né, a convecção favorecendo o ar aquecido se deslocar para cima, e isso é sentido nas mãos do indivíduo, enquanto que o ar mais frio, ele desloca-se para baixo. E esse é um princípio, por exemplo, da instalação de um ar-condicionado. Por que ele é instalado na parte mais alta e não na parte mais baixa? Porque justamente o ar frio ele é mais denso. Então, quando o ar-condicionado ele é instalado na parte de cima, né, na parte mais alta de uma parede, aquele ar refrigerado ele desce e desloca o ar quente para cima para ser refrigerado. Então, esse é um processo de convecção diariamente observado por nós, muitas vezes sem percebermos. A convecção ela pode ser de dois tipos: a convecção livre e a convecção forçada. A convecção livre é justamente essa movimentação simplesmente pelo gradiente simplesmente pelo gradiente de temperatura, pela densidade dos meios. Então, sempre a gente vai ter a convecção livre favorecida justamente pelo fato do ar frio ou da água fria ela ser mais densa em relação à aquecida. E nós temos esse deslocamento continuado, formando essa espécie de círculo de temperaturas. Já a convecção forçada é quando nós temos forçadamente o deslocamento daquele meio favorecendo a troca térmica. Por exemplo, quando se usa o deslocamento de ar por um ventilador ou deslocamento de água. Então, dessa forma, a convecção livre, a água ou o ar, né, aquecido sendo menos denso, ele vai se deslocar para cima, promovendo a movimentação daquele material mais frio para baixo, como falamos. Então, nós vamos ter, como eu também já dito, a dependência dessa densidade, dessa gravidade.
Já na convecção forçada, não. Então, é, por exemplo, quando nós estamos nos deslocando dentro da água, ou quando nós temos ondas, ou quando temos o ar sendo deslocado por um ventilador. Então, nesse caso, a convecção ela passa a não mais depender unicamente da densidade e da gravidade, sendo, portanto, mais efetiva do que a convecção livre para essas trocas de calor. A convecção, ela é o que vai possibilitar as trocas de calor no nosso corpo. Pois, como já vimos, a condução não é um mecanismo muito efetivo para que isso aconteça. Até porque, se nós pararmos para pensar um pouco, nós temos órgãos que são altamente ativos, metabolicamente falando, de forma que eles vão produzir muito mais calor do que outras partes do nosso corpo, outros órgãos. Dessa forma, caso dependêssemos única e exclusivamente da condução, como não temos movimentação de moléculas, essa troca de calor não seria efetiva, de forma que teríamos áreas do nosso corpo muito quentes e outras muito frias. Então, quem favorece essa troca do calor, essa homogeneidade de temperaturas do nosso corpo, é justamente o processo de convecção através da corrente sanguínea. Então, esse meio fluido se deslocando ao longo de todo o nosso corpo, lembrando que temos vasos sanguíneos mais ou menos, no máximo, entre 3 células. Então, a cada 3 células, mais ou menos, nós temos um vaso. E isso vai possibilitar uma efetiva troca de calor por convecção, por esse deslocamento do fluido. E, inclusive, a dissipação desse calor para o exterior, para o meio externo, através das extremidades. Visto que, inclusive, nós temos o nosso tecido corpóreo como um péssimo condutor, equivalente à cortiça. As trocas por convecção também são mais intensas nos animais marinhos, uma vez que eles estão imersos naquele meio e que continuamente e que vão estar se deslocando, inclusive proporcionando aí uma convecção forçada. Nos animais terrestres, a convecção ela só se torna um problema quando, por exemplo, esse animal ele fica exposto a uma corrente de ar, o que não é o caso, porque assim como a condução, ele vai tender a se retirar dessa situação, a não ser que ele seja forçado a ficar nela, como um animal que é mantido em uma baia, por exemplo, em um local muito ventilado, sem nenhuma proteção. Então, também a convecção ela depende do gradiente de temperatura. Sempre nós vamos ter essa troca de calor, dependendo dessa diferença de temperatura entre os dois corpos. De forma que quanto maior essa diferença, maior a troca. Então, se nós temos um ar, por exemplo, com a temperatura de 5 graus e um corpo com a temperatura de 37, ele vai trocar muito mais, o corpo vai perder muito mais calor do que se tivesse numa temperatura de 28. Então, para chegar a um equilíbrio, esse corpo de 37 graus em um ambiente de 28 graus, ele chegaria a um equilíbrio muito mais rapidamente do que aquele que está exposto a um ambiente de 5 graus. Então, esse gradiente de temperatura, ele pode ser alterado de acordo com o fluxo sanguíneo. E isso vai favorecer, essa alteração no fluxo sanguíneo, ela vai favorecer ou dificultar as trocas de calor, inclusive para proteger esse animal de uma perda excessiva de temperatura, levando a uma hipotermia. Então, o fluxo sanguíneo na pele, ele é favorecido quando a temperatura a qual o animal está exposto é muito grande. Então, quando nós estamos no estresse pelo calor, o fluxo sanguíneo na pele é intensificado. Por quê? Porque com o aumento do fluxo sanguíneo na pele, nós teremos, consequentemente, a maior condução da temperatura do calor para as extremidades, para a pele. E, consequentemente, favorecimento à perda do calor, à dissipação do calor para o ambiente. Por outro lado, quando nós estamos expostos a um meio frio, ocorre o inverso. Então, o nosso hipotálamo ele vai promover a vasoconstricção periférica, como nós vamos ver em maiores detalhes posteriormente,
E essa vasoconstricção vai diminuir o fluxo sanguíneo na pele, consequentemente reduzindo a temperatura da pele, ou seja, pela diminuição da vascularização do fluxo sanguíneo na pele, nós vamos ter menor presença de calor nessa pele e aí o desfavorecimento da dissipação desse calor, porque teve a redução do gradiente de temperatura favorável à troca. Alternativas também que vão acontecer para esse isolamento térmico, dificultando a condução e a convecção, como já dito, são o acúmulo de ar entre as penas, já que ele é um isolante térmico, a criação de uma pelagem, uma plumagem complementar e também as capas de gordura, além do enrodilhamento e do agrupamento, uma vez que isso reduz a área corpórea para a troca de calor. Então, quanto menor a área corpórea exposta à troca de calor, menos troca de calor a gente vai ter, menos dissipação. Por isso que indivíduos que estão em estresse pelo frio tendem a se enrodilhar ou se agrupar, e indivíduos estressados pelo calor tendem a se isolar e também a se espalhar, aumentando assim a área de troca de calor. Além das trocas por condução e convecção, nós temos as trocas por radiação, onde essa é uma transferência do calor através de ondas eletromagnéticas do corpo mais quente para o mais frio, no caso das trocas por a luz visível, enquanto que na troca de calor por radiação infravermelho, nós sempre vamos, na troca de calor infravermelho, nós vamos ter essa troca do corpo mais quente para o mais frio, e por irradiação solar, que é a luz visível, nós vamos receber. Então, nós temos essa dupla faixa de troca, a luz visível, que é a luz solar, e a infravermelha. No caso da luz visível, essa é uma faixa de receber calor. Então, quando a gente está exposto ao sol, lembra que a gente recebe calor, porque a gente fica aquecido. E essa troca por radiação no espectro de luz visível, ela grandemente depende da cor da superfície corpórea, de forma que animais mais com a pelagem escura recebem mais esse calor, enquanto que animais mais claros não. Já no espectro infravermelho, a radiação ela serve para a dissipação do calor. Então, nós vamos dissipar esse calor para o ambiente. Então, sempre lembrar disso. Nas trocas por radiação, nós temos o ganho de calor no espectro de luz visível e a perda de calor no espectro de luz infravermelho. A segunda categoria de trocas, aí nós temos as trocas evaporativas ou não newtonianas. Como já dissemos, nessa categoria nós temos a sudorese, a respiração ofegante, orquejante, a disseminação de saliva e a chafurdação. Esse é um mecanismo que ocorre obrigatoriamente com perda de água, daí o nome evaporativa, e que ocorre continuamente no nosso corpo, onde nós temos, em geral, a difusão da água para a pele, no caso da sudorese, e também na chafurdação e na disseminação de saliva, é esse princípio. No caso da respiração ofegante, envolve o trato respiratório e também a superfície oral. E, nesse caso, nós vamos ter a perda de água através da pele ou do trato respiratório. A troca evaporativa ela é a mais importante porque ela é a única em que o animal consegue dissipar calor mesmo quando o ambiente é mais quente do que ele, ou próximo à sua temperatura corpórea. Isso porque ele não vai depender do gradiente de temperatura, ele depende da eficiência do processo evaporativo, porque toda vez que evapora a água, é levado com ela o calor. Então, dessa forma, a evaporação ela consegue
se manter efetiva, mesmo em ambientes quentes, justamente porque ela não depende do gradiente de temperatura, mas depende sim da capacidade do animal evaporar esse calor. Em temperaturas muito altas, ambientes, diminui a perda evaporativa de calor e esse equilíbrio de temperatura ele é mantido justamente pela perda evaporativa. Por que ocorre a perda da capacidade de dissipação por condução, convecção e radiação? Porque são mecanismos que dependem do gradiente de temperatura. Já a evaporativa, como já dissemos, não. Então, mesmo em ambientes quentes, nós temos a dissipação do calor por evaporação. Um problema, a perda evaporativa, as trocas evaporativas, é a umidade. Então, quando a umidade é elevada, isso vai comprometer a capacidade do animal de realizar as trocas evaporativas de calor. Então, dessa forma, tanto em ambientes com altas temperaturas e alta umidade, tanto as trocas não evaporativas quanto as evaporativas encontrarão-se comprometidas, e isso vai ser prejudicial à sobrevivência do animal. Então, aí as trocas evaporativas, sudorese, respiração ofegante e arquejante, chafurdação e disseminação de saliva. A sudorese depende das glândulas sudoríparas, que estão presentes em todos os mamíferos, exceto nos roedores e lagomorfos, e nos cães e suínos elas estão presentes em menor quantidade, então é menos efetivo nos cães e nos suínos essa troca evaporativa. Nos roedores e lagomorfos ela não ocorre. Então, as glândulas sudoríparas, elas são responsáveis pela produção do suor, que é um composto de água e sais minerais, principalmente, além de outros constituintes. E nas glândulas sudoríparas, quando esse suor é produzido, ele vai sofrer uma grande reabsorção, principalmente de água e cloreto de sódio. Em alguns indivíduos, além de água e sais, também e outros elementos menores, como ureia, ácido lático, também está presente as proteínas, que é no caso dos ungulados. Então, nesse princípio, só voltando um pouco, nesse princípio da sudorese, quando as glândulas sudoríparas produzem o suor e ocorre esse estresse pela elevação da temperatura, nós temos a disseminação do suor sob a pele e, em virtude do calor ao qual o animal é exposto, nós temos a evaporação desse suor, dissipando assim o calor com ele e diminuindo a temperatura corpórea do animal. O mesmo princípio é o da respiração ofegante ou arquejante. Então, nesse caso, nós temos o aumento da evaporação no trato respiratório e também, dependendo do animal, na área de língua. Isso porque, nesses indivíduos, ocorre um aumento da frequência respiratória, então intensifica-se as inspirações e expirações, embora com diminuição do volume de ar corrente, justamente por essa aceleração. E o aumento do fluxo sanguíneo nas mucosas, ou seja, o aumento do direcionamento do fluxo sanguíneo significa que mais calor é direcionado para essa região das mucosas, principalmente nasal e também oral. Dessa forma, havendo uma evaporação nessa área de mucosas, dissipando também o calor e evitando principalmente a hipertermia cerebral. Então, aí nós podemos ver justamente essa inspiração, onde o ar frio adentra nas narinas desse animal e a região de coana, principalmente, repletas de vasos sanguíneos, possibilitando o resfriamento desse sangue, que grandemente vai ser direcionado para a área de cérebro. Esse é um fluxo contracorrente, ou seja, o ar ele vem em uma direção e o sangue em outra, de forma que isso vai ainda mais favorecer a troca de calor, a dissipação desse calor pelo fluxo contracorrente. Nos cães, eles têm um fluxo unidirecional do ar, ou seja, o ar entra pelo nariz e sai pela boca, de forma que não há ida e volta pelo mesmo caminho.
isso seria um fluxo bidirecional. Então, como o fluxo é unidirecional, isso favorece ainda mais a troca de calor, porque ele vai de forma continuada, num único sentido, permitindo ter essa evaporação no fluxo contracorrente. Então, a respiração ofegante ou arquejante no cão, ela é extremamente efetiva. Então, isso ainda mais por conta da área de língua, né, bastante ampla, que vai também favorecer essa troca. Em outras espécies, a respiração arquejante e ofegante, ela ocorre com a boca fechada, ou seja, o fluxo não unidirecional, ele é bidirecional. Ele entra, né, o ar entra e sai pelo mesmo local, é o mesmo caminho. Então, ele não tem uma continuação nesse fluxo contracorrente favorável à troca de calor. Por sua vez, sim, com exceção, né, aqui também das aves. Então, só quando elas estão extremamente estressadas é que a gente tem também a respiração arquejante com a boca aberta. A chafurdação é utilizada bastante, né, nos suínos, é bem característica, a gente lembrar dessa imagem. Nesses animais, justamente por eles não terem uma grande efetividade das glândulas sudoríparas, elas estarem presentes em menor número, ser menos efetiva essa troca evaporativa, eles buscam essa alternativa na lama, na água, justamente para molhar o corpo, imitando o que o suor faz, e pelo calor nós temos a dissipação, a evaporação dessa água presente na lama ou a própria água em si, levando consigo o calor. Então, é um mecanismo bastante utilizado, né, por espécies como o suíno e também outras, como é o caso do elefante. O elefante ainda ele tem capacidade de acumulação de calor durante o dia, disseminação durante a noite e também a movimentação de orelhas, né, a orelha é bastante irrigada. No estresse pelo calor, ele recebe bastante calor nessa área, bastante vascularização nessa área, bastante sangue nessa área direcionada, e ao movimentar essas orelhas, ele vai estar promovendo uma convecção, um processo de convecção com a troca, né, de calor nessa área. Então, as orelhas do elefante é uma grande área de troca de calor, onde temos uma convecção forçada quando ele vai se movimentando. Quando ele vai movimentando essas orelhas. A disseminação de saliva, por sua vez, mesmo princípio da sudorese e da chafurdação. Então, esse animal, quando estressado pelo calor, os roedores, os marsupiais, eles se lambem, eles dissipam essa saliva no corpo, justamente buscando que ela evapore e leve consigo o calor, diminuindo a temperatura corpórea. Então, nós temos mais ou menos alguns mecanismos de troca que são mais utilizados em algumas espécies em detrimento de outras. Então, nos equinos e bovinos, a principal troca de calor evaporativo utilizada é a sudorese. Isso é bem evidente no cavalo, né? Ele sua bastante. A gente vê esse cavalo em atividade, por exemplo, suando muito. Isso porque a troca evaporativa de calor é o principal mecanismo de termorregulação desse animal, entre as trocas evaporativas. Nos ovinos, eles vão ter tanto a sudorese quanto a respiração ofegante, bastante efetivas. No cão, é a respiração ofegante, porque já vimos que ele não tem um grande número de glândulas sudoríparas e, consequentemente, essa sudorese ela não é tão efetiva como troca evaporativa de calor no cão. No suíno também, o seu principal mecanismo de termorregulação por mecanismo evaporativo é a chafurdação. Isso porque, assim como o cão, ele também tem pouca eficiência, né, na troca evaporativa por sudorese. E os elefantes, eles têm a chafurdação, o armazenamento a capacidade de armazenamento de calor e ainda aquela grande área, né, de troca por convecção. Então, como troca evaporativa, nos elefantes também a gente tem como principal a chafurdação. E nos roedores e marsupiais, a disseminação de saliva. Mais uma vez, lembrando que as nossas imagens, em sua grande maioria, são
oriundas do Google Imagem, não sendo permitido baixar, gravar, compartilhar esse material, que foi produzido única e exclusivamente para a nossa disciplina. Até a próxima!